Boa noite. Hoje falaremos sobre saúde espiritual. O convidado é Dr. Tiago Campos, um psiquiatra que tem estudado bastante isso e vai aqui bater um papo, fazer um bate-papo, né? Para leigos, a gente vai falar o que é a saúde espiritual, se para ter saúde espiritual é importante alguma religião, se é importante, se alguma religião espiritualística faz diferença na manutenção da saúde espiritual, qual é a relação da atividade física com a, aliás, com a saúde física, com a saúde espiritual, né? E qual é a relação da saúde emocional com a saúde espiritual. Enfim, Tiago está aqui entrando a fazer esse bate-papo. Boa noite a todos aí que estão nos prestigiando. Podem colocar suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões. Boa noite, Tiago. Opa! Oi, Marcos, boa noite. Prazer, Boa noite, gente. Prazer é prazer todo em lhe meu. ter aqui. A gente poder conversar de um assunto que eu sei é de bastante interesse seu, né? E Nosso, também nosso, de todos nós, né? E exatamente. bastante oportuno, né? Eu diria. Eu Bom, também. a gente vai começar a falar sobre assim, o conceito, né? O que é saúde espiritual? É um conceito relativamente novo, né, Tiago? Há uns tempos a Organização Mundial de Saúde não reconhecia isso como um conceito, mas que ultimamente tem ficado cada vez mais arraigado na nossa prática e dentro também dos protocolos, né, de cuidado de saúde global, né? Conta aí, Thiago, fala para a gente um pouco do conceito de saúde espiritual, só para a gente ter uma noção, para o leigo Perfeito, mesmo. perfeito. Bom, vocês estão me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem, Marcos? Estou ouvindo bem, está direitinho. Pronto, perfeito. Em primeiro lugar, quero agradecer aí o seu convite, né, para estar aqui falando desse assunto, que é um assunto, como você disse, de grande interesse meu. E, e eu quero agradecer a todos que estão aqui nessa sala virtual, trocando ideia com a gente, conversando com a gente. Bom, o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde é ligado ao conceito de bem-estar, o que, na minha visão, por si só, é um avanço, porque abre espaço para uma visão subjetiva da saúde, à parte questões objetivas sobre a saúde que são muito carregadas até pela cosmovisão, né, do modelo biomédico de se fazer medicina. Pois bem, no conceito de bem-estar que a Organização Mundial de Saúde traz, ela traz um conceito de saúde ligado a bem-estar biopsicossocial, né? Até onde eu sei, se eu estiver errado, me corrija, Marcos, os pleitos, né, para se tentar incluir a saúde espiritual nesse conceito, ainda não lograram êxito, né? Não tiveram tanto efeito. Mas aí tem um fenômeno interessante. Muito das evidências científicas produzidas nos últimos anos, né? Eu fiz uma revisão de literatura recente. A escala de progressão de publicações sobre a relação entre saúde espiritual e saúde em geral foi uma escalada geométrica, né? Muito se tem pesquisado sobre os múltiplos aspectos dessa relação, aspectos epidemiológicos, aspectos de mecanismos de ação, aspectos coletivos, aspectos assistenciais, etc. De forma que a ideia de uma saúde espiritual, o conceito de uma saúde espiritual, começou não só a povoar o interesse do cientista, dos profissionais de saúde, mas da população em geral. Né? Então, do ponto de vista epistemológico, científico, saúde espiritual seria isso, né? Seria uma espécie de entendimento da saúde na relação entre o indivíduo com sua espiritualidade. Há outra forma também de conceituar a saúde espiritual, que é uma espécie de bem-estar espiritual, né? Porque se a saúde física é bem-estar físico, se a saúde mental é bem-estar mental, se a saúde social é bem-estar social, nós temos o bem-estar espiritual. E eu vou falar aqui em 2 minutos sobre uma teoria interessante que embasa isso. Tem um psicólogo do século XX chamado Abraham Maslow, que é um psicólogo americano que fez a maior parte de suas pesquisas no Instituto Militar de Massachusetts, no MIT,
E ele escreveu um livro chamado Teoria das Motivações Humanas. Ele publicou, se não me engano, em 1943. E ele trouxe a ideia de que o ser humano ele se movia motivado por suas necessidades. Então, ele notou que havia as necessidades fisiológicas, que mantinham a homeostase do corpo, mantinham a saúde biológica, né, do corpo. Tínhamos as necessidades de segurança, tínhamos as necessidades sociais, as necessidades emocionais e as necessidades espirituais. O que seriam essas necessidades espirituais? É a necessidade inata, gente, de autorrealização, é a necessidade inata de se ter um sentido na vida, é a necessidade inata de se ter autonomia nas próprias decisões, de a gente tomar decisões embasadas em nossos próprios conceitos e valores e visões de vida e visões de mundo. É um bem-estar ligado a uma noção de sentido na vida. Então, bem-estar espiritual, eu acho que é a pessoa que está bem com isso, Marcos. A pessoa que está bem com o sentido da vida, é a pessoa que está bem com sua existência no mundo, é a pessoa que está bem com os valores que ela tem, é uma pessoa que consegue tomar decisões embasadas nos próprios valores, que tem liberdade para isso, né? E é óbvio que isso envolve uma dose de responsabilidade também, de habilidade de resposta aos estímulos do meio. Então, eu diria que essa é a segunda forma de se conceituar a saúde espiritual. É a saúde de você ter um sentido, de você ter seus valores e de se pautar por eles. Não necessariamente isso tem a ver com religião, né? Eu acho que a próxima Isso, questão... exatamente. A gente ouve muito, quando a gente começa a falar de saúde espiritual, naturalmente as pessoas pensam, ele deve ser espírita, né? E assim, será que isso tem alguma coisa a ver com religião, né? O termo religião tem algumas acepções, entre elas o religarem, né? Ligar Sim. você ao divino, né? E a espiritualidade também tem esse propósito, né? De fazer você se ligar àquilo que te conecta com o que há de mais íntimo dentro de você, o que há aquilo do seu propósito, né? Do viver, do que você acha que é correto. Então, ele perguntaria, para ter espiritualidade é necessário ter religião? Né? Será que se eu for ateu, mesmo assim eu posso exercer a saúde espiritual? Né? Sim. Perguntas aí provocantes aí. Perfeito. Bem, a saúde espiritual, vamos lá, a ideia de que você é saudável em algum aspecto, no biológico, no psíquico, no mental, no espiritual, na minha visão, significa que as necessidades do corpo, da mente e do social e do espírito estão sendo satisfeitas. Então, para que eu diga que alguém tem saúde espiritual, significa que as necessidades espirituais daquela pessoa estão satisfeitas, ou a pessoa está satisfeita com o que ela tem, de acordo com aquelas necessidades, que são nesses termos que eu acabei de colocar. Ora, para você viver bem de acordo com seus valores, saúde espiritual, para que você tome decisões autônomas, embasadas no seu sistema de valores, na sua visão de mundo, isso é saúde espiritual, para que você se sinta conectado com um sentido maior de vida, com uma missão de vida, com um senso de moral, né? Com um senso de transcendência, de ir além do lugar comum, né? Isso é saúde espiritual. Para que você tenha tudo isso, você não precisa estar vinculado a alguma religião, você não precisa estar vinculado a um sistema fixo de credos, de dogmas, um sistema fixo doutrinário, a uma religião que tenha tido uma revelação preconcebida, um sistema, né, religioso preconcebido, ou sequer uma instituição. A pessoa pode ter espiritualidade, pode não, todos têm espiritualidade, né, independente de religiosidade, ou talvez a religiosidade seja sinônimo de espiritualidade, no sentido de que nos reconecta, mas a pessoa pode ter religiosidade mesmo que ela não tenha vínculo, seja concreto com alguma instituição religiosa, seja mais íntimo com alguma religião já bem estabelecida. Não. A pessoa pode ter espiritualidade, exercer sua espiritualidade, independente de vínculos religiosos. Aí, respondendo à pergunta do ateu, a pessoa pode ser agnóstica, ateísta, materialista, seja o que for, e ela não vai deixar de ter necessidades espirituais, valores, sentido da vida, missão de vida,
pautar-se com autonomia, ter responsabilidade. Isso o fato de ela estar no ateísmo não a isentará de estar diante dessas questões, inclusive de questões morais, né? Isso é o que é o mais interessante. E isso é que não deixam de ser questões filosóficas, né? Que Não, nos de jeito fazem nenhum. reconectar, né, com um propósito, né? E nos fazer Exatamente. sentirmos humanos, né? Humanos, Sim, né? Trazer as nossas raízes, né? perfeito. E essa questão por exemplo, há algumas religiões que têm um viés espiritualístico, né? Budismo, enfim, né? As religiões Sim, espirituais. Será que essas religiões facilitariam a saúde espiritual? Será que sim, dificultariam, né? A gente costuma ver que isso independe, né? Não há uma relação direta entre você ser adepto, como você mesmo colocou aí, adepto a uma exato. religião, ou até mesmo frequentador, e você, no íntimo, exercer a sua conexão com o divino, né? Ou com Sim, o propósito, enfim. Isso perpassa, é claro, esse entendimento, mas entre o sim, entendimento e a prática há uma distância considerável, muitas vezes, né, Tiago? sim, sim, eu concordo. É aquela coisa, né? A espiritualidade é uma característica inata, né, do ser humano, que ele pode exercer em relação Perfeito, direta perfeito, ou não com a questão institucional. E o inverso também exato. ocorre, né? A pessoa pode estar vinculada a uma instituição religiosa, frequentar seus rituais, participar de seus rituais, entender os seus dogmas. Os dogmas podem fazer sentido para essa pessoa, ela compreender a questão doutrinária e não está no momento de saúde espiritual. Ela pode. Mas eu acho Isso. que se você está envolvido com alguma religião que já traz de bandeja externamente, né, elementos que você pode usar para trabalhar a sua religiosidade interna, eu noto, e tem estudos que trazem isso, que isso aumenta a chance da pessoa ter mais saúde espiritual e mais saúde mental. Perceba, individualmente não dá para generalizar. Todo mundo que tem vínculo religioso, seja com religiões de cunho espiritualista ou não, terá mais saúde espiritual. Cada caso é um caso, mas se a gente for falar estatisticamente, há essa relação. Tanto que você ter uma religião, professar uma religião, estar associado a uma religião, estatisticamente, numa casuística coletiva, está associados a melhores desfechos em saúde física e saúde mental. As pessoas se matam menos, por exemplo, né? Elas têm menos depressão, elas se envolvem menos com substâncias psicoativas, no sentido de abuso e dependência. Então, eu acho que há essas questões aí. Mas muitas outras questões podem ser levantadas, né, Marcos? Porque esse assunto pode ser visto de múltiplos ângulos, né? Eu acho É, bem interessante. perfeito, muito bem, muito bem. Assim, muitas vezes a gente vê a busca por uma religião como uma fuga ou talvez um processo psicológico não muito saudável, né? E Sim, ao contrário, a busca por algo que está faltando naquele sentido de viver faz com que uns ou os outros procurem determinada filosofia ou dogma sim, para se adequar àquele íntimo que falta, naturalmente isso acontece. sim, perfeito. Eu vi uma coisa bem interessante que você colocou, que faz parte do assunto seguinte, né? A relação entre a saúde espiritual e a saúde emocional. Você, como psiquiatra, deve ter muita experiência nisso e talvez tenha bastante a falar sobre isso, né? Interessante a população saber sobre essa relação, né, Tiago? Conta aí pra gente. Então, a quantidade de evidências científicas associando, tanto na assistência, como no ensino, como na pesquisa, né? Trazendo dados cada vez mais robustos sobre a relação positiva entre saúde física e mental e saúde espiritual, ou a relação da pessoa, do indivíduo, com a religiosidade barra espiritualidade, que é o termo que a Organização Mundial de Psiquiatria usa, fez com que em 2018 a WPA, né, Associação Mundial de Psiquiatria, a World Psychiatry Association, se posicionasse formalmente, através dos seus veículos,
recomendando aos médicos em geral e aos psiquiatras em particular que se importassem com a religiosidade e a espiritualidade do paciente, buscassem estudar o assunto, buscassem pesquisar o assunto, buscassem se aperfeiçoar em termos de abordagem clínica. Às vezes o médico fica meio sem jeito para falar de espiritualidade e religiosidade com o paciente, né? Não sabe como perguntar, como questionar, não sabe como lidar com as respostas que os pacientes podem vir a dar. Tipo, qual é a visão espiritual que você tem sobre o que está acontecendo com você? Será que a religião lhe ajuda ou não lhe ajuda? Você tem alguma visão religiosa sobre o que está acontecendo contigo? Que tipo de assistência seu grupo religioso pode lhe dar? Então, às vezes o médico não consegue falar sobre isso, a despeito de 90% dos pacientes relatarem que, da maioria, né, e tem estudos com isso, relatarem que gostariam de que esse assunto fosse tratado nas consultas. Então, perceba, é algo que não dá para fugir. As evidências científicas estão aí, né? Ou seja, a religião é como um medicamento, ela tem um fim útil para a maioria das pessoas que se envolvem com ela em termos de saúde física e mental. Como isso vai se dar, como essa relação vai se dar em cada indivíduo, aí cada caso é um caso, né? Mas eu vejo muito, tanto na ciência quanto na minha prática, as relações positivas entre a saúde física e mental, religiosidade e espiritualidade, pessoas que se livraram do suicídio, que largaram as drogas, que se reaproximaram da família, que encontraram força para enfrentar a depressão, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, a insônia, né, a ansiedade, encontraram no grupo de apoio religioso uma sensação de amparo que as ajudou a aderir ao tratamento e a melhorarem seus transtornos. Tudo isso acontece. E há, em menor escala, mas também há, relações negativas. Por exemplo, pessoas que passam a acreditar que a religião vai salvá-la de maneira independente e abandonam o tratamento médico ou psicológico. Isso acontece, né? Há pessoas que interpretam os fenômenos da doença como de fundo exclusivamente religioso ou espiritual. E, assim sendo, ignoram o posicionamento e o saber médico, que certamente tem muito a acrescentar, claro, né? Como todo saber que é bem utilizado. Então, isso é um ponto negativo dessa interação, né? E pessoas que, em nome de estarem trabalhando na religião os seus conflitos, de usar a responsabilidade, trazer para si a responsabilidade de trabalhar em seus conflitos. Isso a gente vê muito a cargo da psicologia, no âmbito da psique, né? Das questões psíquicas. Então, a pessoa vira para mim e fala, doutor Tiago, eu não sei porque isso acontece comigo, porque eu vou para a igreja, eu vou para o meu centro espírita, eu vou para o meu terreiro, eu vou para o meu culto, né? Eu faço todos os tratamentos, eu assisto às doutrinas, eu tomo meus passes, eu vou para grupo de oração, eu vou para o culto, vou para o louvor, e eu não melhoro, né? E você vê que a pessoa não desenvolveu o senso de trazer para si a responsabilidade de criar uma perspectiva pessoal para o que está acontecendo com ela. Eu acho que a saúde mental, no fim das contas, só surge quando a pessoa toma essa atitude, auxiliado ou não pela psiquiatria, ou pela neurologia, ou pelas outras especialidades médicas e pela psicologia e outras profissões de saúde mental também. Então, tem todos esses cenários, né? É muito interessante. Do ponto de vista filosófico, Tiago, eu gosto muito de citar uma coisa que é bem interessante, né? É Sócrates, se não me engano, ele falava assim que a mãe dele, alguém perguntava, olha, veja, se eu ficar do seu lado o tempo todo, né? Será que um dia eu vou ser sábio, né? Aí ele falava, olha, veja, a minha mãe era parteira, né? Ela sempre deu à luz mulheres grávidas. Ela nunca foi capaz de parir uma mulher que não estivesse grávida. E aí, veja só, a necessidade da gravidez, o entendimento de que aquele acontecimento não é à toa, né? De que o mesmo estímulo pode ser encarado como um problema, e esse mesmo estímulo pode ser encarado como um desafio, algo a ser encarado, mas que está difícil, mas você sabe que tem que encarar. E esse mesmo estímulo ser encarado como uma oportunidade,
né? Sim, Então, assim, tudo depende da forma com que a gente interpreta. Aí eu vou puxar um pouquinho do estoicismo, né? Que é uma filosofia que, nesse momento de crise, aliás, todos os momentos são de crise, se a gente for bem sim, interpretar de forma sim, sim, proativa, né? sim, sim, sim. Se a gente entender que há sempre uma oportunidade para um crescimento, há sempre uma oportunidade para a gente rever a forma de que está encarando os problemas, mudar as Perfeito. formas mentais, né? E aí vem o cuidado com a saúde mental, cuidado com a psicoeducação, né? Que a gente costuma fazer, Exato, pacientes, psicólogos e tudo mais. exato. Vai ao encontro também da filosofia estoica, né? De Sim, interpretar o problema como a situação de uma forma diferente, né? E exato. que a gente sofre muito mais pela forma como encara as questões do que propriamente por elas em si próprias, né? Sim, E, e aí, assim, a gente vê o quanto a saúde espiritual tem evoluído no mundo, assim, tem sido enfatizada, né? E o quanto aqui no Brasil tem crescido o número de escolas de medicina que têm implementado na sua própria grade curricular, né? Essa necessidade do olhar para a saúde espiritual, né? Tiago, conta aí pra gente. pois é, meu caro. Eu me lembro, eu me formei em 2006, né? E eu sempre fui interessado nesse tema. E eu me lembro que no início da década dos anos zero, né? Não tem tanto tempo. Quer dizer, tem, mas não tanto, né? Algumas mudanças são rápidas, né? Toda vez que eu trazia esse tema para um grupo de discussão, para a sala de aula, para um grupo informal que fosse, quase que invariavelmente era tratado com desdém. Quer dizer, com todo respeito aos meus colegas, mas não havia uma cultura de você conseguir ligar a ideia de saúde, até do ponto de vista médico, com religiosidade e espiritualidade. Você tinha que fazer um esforço cognitivo, de abstração, de conhecimento e de pesquisa científica para fazer esse link. E isso mudou muito, muito, mas muito mesmo. Muito mesmo, e eu acho que esse manifesto de 2018 da WPA, da Associação Mundial de Psiquiatria, veio a coroar isso. Pois bem, o estoicismo é, uma abordagem, uma visão filosófica, é uma filosofia, né, que surgiu há mais de 2000 anos, né, e os grandes pensadores do estoicismo, eles traziam a ideia de que a realidade concreta, externa, objetiva, ou seja, os problemas que nos chegam até nós, eles vão existir independente de qualquer coisa, né? Então, o que é que pode mudar? O que é que está no meu controle? O que está no meu controle não é o que está fora de mim. O que está no meu controle é a postura que eu posso tomar diante do que chega até mim. Isso está no meu controle. As consequências do que eu vou fazer com as consequências que essa postura que eu tenho a liberdade de tomar trarão, também não estarão no meu controle, porque estarão voltadas para o mundo. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, ela meio que se baseia na nossa liberdade de proagir, como você disse, né? Ou de agir é, de forma né? De forma autônoma, de forma inovadora, com o que chega até mim. Mas eu não posso mudar o que chega até mim, nem a forma que chega. Ou seja, o problema vem até mim. O que é que eu posso fazer? Escolher como me posicionar diante dele. Então, essa visão de mundo tem algumas consequências. Tipo, se eu não posso escolher o que vai chegar até mim, se eu não posso escolher os problemas que vão chegar até mim, para que eu vou ficar excessivamente ansioso com as coisas que eu não controlo? Para que eu vou me preocupar com os problemas que não estão no meu controle? Por que eu não posso investir mais nas coisas que estão sob meu controle, na minha postura, na minha visão de mundo, na minha reforma interior, nas minhas mudanças de perspectiva? Fazer isso seria melhor do que eu ficar preocupado com algo que eu não pudesse controlar. Isso me parece, Isso. Marcos, em consonância, essa visão do estoicismo, em consonância com o conceito de saúde mental inserido em diversas abordagens da psicologia, de diversas, inclusive no conceito de bem-estar da Organização Mundial de Saúde. Eu vejo paralelo entre essas visões e muitas outras visões filosóficas. O que nos sugere o seguinte, que um conceito global de saúde envolveria
a questão da responsabilidade e da autonomia. O que é responsabilidade? Habilidade de responsa, responsabilidade, habilidade de responsa. Ou seja, o adequado uso da autonomia mental para fazer frente aos problemas que chegam até nós. Só que as pessoas não são educadas para notar isso, né? Como elas não são educadas para perceber isso, para aceitarem isso, para até terem a perspectiva de que essa visão existe, elas ficam perdidas, feitas cegas em tiroteio, quando surge um problema, às vezes pequeno. Queimou a luz de casa, ai meu Deus, né? O pneu do carro furou, ai meu Deus, né? As coisas tomam uma proporção catastrófica. Isso faz com que, por exemplo, o brasileiro seja o povo mais ansioso do mundo, né? A doença mais prevalente da psiquiatria é o transtorno de ansiedade generalizada. E o Brasil é o país que tem, segundo a Organização Mundial de Saúde, a maior prevalência dessa doença. Só para ficar aí uma ideia de como a gente está. Então, eu acho que o que você falou faz muito sentido. Quando a gente fala assim a responsabilidade do cuidado consigo próprio, né? Sim. É interessante como a gente... Isso é um contínuo, né? Não é... A saúde, por definição, ela é dinâmica. Não significa que eu não me controlo hoje no trânsito. Eu estou aprendendo, né? A postura de contínuo aprendizado é que é uma postura estoica, uma postura digna de uma saúde espiritual, né? Então, assim, não significa que se você não teve o controle, que você está errado. Não, existe um contínuo. Você hoje não está assim, mas você aprendeu que pode ser diferente, né? Porque é natural também que a pessoa se culpe por não ter agido de uma forma adequada, né? Aí sofre pelo sofrimento, aí vem o pânico, né? O medo do medo, né? Aí, poxa vida, para que isso? Você não tem controle sobre isso, né? Haja simplesmente nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e na sua atitude. Aquilo que te controla, aquilo sobre o qual você tem controle. Então, dessa forma, você vai conseguir a cada dia ir ao encontro da saúde espiritual. Ninguém é estoico por completo, já diria Epicteto, né? Que é foi um escravo, né? E que depois de aleijado pelo seu próprio amo, ele mesmo, ele dizia que escravos são todos os outros, menos ele, né? Porque ele diria exatamente que a forma dele pensar, né, de que ele era livre, né, porque ele ia ao encontro dele mesmo, né, e não da opinião alheia, né, não ao encontro simplesmente que já está pronto. Então, ele ao encontro da maré, ou da onda, do que estava acontecendo, né, ele analisava aquilo e focava só no que tem controle, né. Então, isso ele se diria, então, dono de si, não dono de outro, ou seja, escravo, né? Veja que paradoxo, um escravo ensinando para a gente a não ser escravo. Escravo de nós mesmos, né? Do pensamento, do sentimento, da uma atitude viciada, enfim. Veja o quão esse personagem da nossa história nos ensinou, né? Ao longo aí da humanidade. Uma outra coisa, veja, assim, a gente vê três grandes... tem uma outra forma de pensar a saúde espiritual, que seria você sair de um ambiente em que possa acontecer a culpa, a vitimização e a desculpa, né? A partir do momento em que a gente se sente sob controle de tudo, a gente cai no sentimento de culpa, né? Porque a gente não dá conta do controle de tudo, né? Então, uma vez que a gente não controla, a gente acaba se culpando por não ter tido controle. E da mesma forma em que a gente não tem o controle de tudo, a gente procura em nós a culpa por isso, a gente acaba culpando o outro por aquilo, né? E acaba indo para o outro polo da vitimização.
né? Então, a partir do momento em que a gente entende que há um ser superior que controla aquilo, a gente foge um pouco da culpa. E, naturalmente, quando a gente entende a nossa limitação e que existe um divino acima disso, a gente Sim. percebe também no outro as suas falhas. E é capaz de aceitar as falhas alheias porque vê nos outros também as nossas falhas, né? Exato. Então, isso equilibra e nos faz uno, né? Ao encontro do divino que há em nós todos, né? E isso faz com que a gente se aproxime cada vez mais da saúde espiritual, diria assim. E da mesma forma que a gente entende que há essa dinâmica a cada dia de se modificar, de se aprimorar, a gente, de uma vez ou outra, coloca um empecilho, não, hoje não, assim não, eu não consigo me controlar, né? E isso faz com que a gente fuga para desculpa, que é um outro problema, diria assim, da saúde espiritual. Então, a gente poderia resumir na culpa, na vitimização e na desculpa, os três grandes problemas de saúde espiritual. Você se enxerga mais ou menos assim também, Thiago? Eu enxergo exatamente assim, Marcos. Eu enxergo exatamente como você falou, e isso traz uma coisa interessante, né? A ideia de culpa, a angústia trazida pela culpa, o sofrimento trazido pela culpa sob forma de tristeza, ou de ansiedade, ou de insatisfação, ou de tensão. Vamos resumir tudo isso como angústia, né? A angústia, lato sensu, trazida pela culpa mal trabalhada, obedece exatamente esse ciclo aí. A pessoa não consegue colocar em perspectiva, não consegue entender que o posicionamento de tentar controlar o que não está sob seu controle, o que não é passível de ser controlado, né? É o que gera esse sofrimento, e assim, a pessoa não tendo conhecimento de que ela pode transcender isso, faz com que ela se vitimize, faz com que ela crie desculpas no mau sentido, quando na verdade ela tem que se desculpar no bom sentido, no sentido saudável da palavra desculpa, que é se colocar numa posição de assumir a responsabilidade pelo que ela pode fazer com o que aconteceu a ela. Então perceba bem, se eu assumo a responsabilidade de tomar novas atitudes sobre o que chega até mim, eu posso ter mais saúde espiritual do que pessoas que sofreram muito menos do que eu. Deixa eu dar um exemplo. Se a pessoa sofreu 3 reveses na vida e ela se vitimiza, não chama a responsabilidade, culpa os outros e fica lamentando, angustiada, às vezes muito mais por ignorância do que por má vontade, né? Diante de todo aquele sofrimento, digamos que ela sofreu sobre 3. Se eu sofrer 10 reveses e diante dos 10 eu tomar uma postura proativa, de admitir que aquilo não está sob meu controle, tentar ver alguma vantagem, tentar tomar atitudes que me favoreçam o meu aprendizado a despeito de tudo que está acontecendo de ruim, eu, mesmo tendo sofrido, digamos que 10 vezes mais do que a outra pessoa, 3 vezes mais, né? Eu tenho mais saúde espiritual do que ela, porque eu estou usando adequadamente a minha habilidade de transcender. Eu estou sendo saudável espiritualmente. E isso, cedo ou tarde, vai trazer vantagens. Vai trazer saúde mental e saúde física, porque a saúde, ela é interligada, ela é um contínuo, como você disse. Isso. A saúde biológica Perfeito. é um contínuo com a saúde mental, que é um contínuo com a saúde ambiental, social, coletiva, que é um contínuo com a saúde espiritual. E olha que, quando eu falo espiritual, não estou falando necessariamente de religião. Essa separação entre espiritualidade e religião, infelizmente, ocorreu nos tempos pós-Cristo, né? Pós o surgimento de Jesus. Isso foi um processo contínuo, né? Aqui na Terra. Mas antigamente não havia essa divisão. E em muitos povos, em muitas culturas, não há essa distinção, né? Como na Índia, por exemplo, né? E como em muitos outros povos. Aqui no Ocidente a coisa ficou um pouco complicada, e explicar por que isso não fugiria ao escopo da nossa conversa aqui. Mas as pessoas, infelizmente, têm essa cisão e estão buscando fazer essa religação coletiva e individual também com o divino que há em nós. Eu acho que as coisas melhorarem nesse sentido é uma questão de tempo, porque o processo é inexorável, as pessoas precisam satisfazer suas necessidades, e hoje a maior necessidade do ocidental é emocional e espiritual. Então, o Homo sapiens, enquanto ele teve vida, ele correu atrás de suas necessidades, desde que ele existe, a nossa espécie.
E a gente vai correr atrás, como está correndo, de dar satisfação das necessidades espirituais. Até isso virar um padrão, até isso virar cultura, até isso virar um senso comum e a qualidade de vida global melhorar muito. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu tenho uma perspectiva otimista, né, nesse sentido coletivo. Perfeito. Eu me lembro de uma palestrante filósofa, né, Maria Helena. Ela costuma dizer assim que quando perguntam para a planta, né, qual é o seu papel aqui na vida, ela diz fotossíntese, né? Quando pergunta para um animal irracional qual é a sua importância aqui, ele diria procriar e manter a minha espécie, né? Quando pergunta para o ser humano qual é a sua responsabilidade aqui nesse mundo, né? Aí diria, poxa, será que não seria exatamente pôr em prática a, a autorresponsabilidade, aportar virtudes, sabedoria, né, e com eficácia, promover a fraternidade, promover a bondade, enfim, porque a gente tem crítica sobre o que faz. Isso nos faz diferença dos demais, né? E essa crítica, a gente está usando para um bom sentido ou estamos usando para nos colocar para baixo, né? Para nos prejudicar ou para prejudicar os outros, né? A partir do momento que a gente tem essa crítica sobre sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, que tal a gente rever isso? Poxa vida, esse meu pensamento não está legal, corta ele logo no começo. Poxa, esse meu sentimento não está legal, corta ele logo no começo. Ou você acha que todo mundo não tem pensamentos e sentimentos ruins? Temos, sim, faz parte da nossa saúde ter sentimentos e pensamentos ruins. Mas cabe a nós nos disciplinarmos e termos o autocontrole e dizer, não, esse aqui não. Não, esse aqui não. Fora, não, opa, não. Não, porque somos seres humanos. Estamos aqui para aportar aquilo que há de melhor em nós, em cada um de nós, né? A gente tem essa autorresponsabilidade, esse autocontrole, né? É claro, não vamos ser perfeitos, mas em busca da perfeição, a cada dia tentando melhorar e encontrar o nosso defeito. Sempre temos, todos temos, né? Qual é mesmo o meu problema, né? A gente conhece tanto de tantas coisas, por que não conhecemos de nós mesmos mais, né? Dos nossos sentimentos, pensamentos, coisas. Então esse é um desafio da saúde espiritual, de ir em encontro ao que há de mais íntimo no ser humano, para poder, então, reconectar, religar, né? Através da religião ou não, e poder, então, redimensionar a forma como encara os estímulos e ter uma melhor saúde emocional. Sim. Exatamente. Interessante, Tiago, eu vou ler aqui uma frase de Hipócrates, né, o pai da medicina. Ele falava assim, antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Veja, naquela época, ele já pensava dessa forma, né? Então, a gente vê muito na prática, a pessoa está com um problema de saúde, ela vai no médico e tal, melhora aquele problema de saúde, mas continua com a forma mental que gerou aquele problema de saúde alterada. E aí, tempo se passa, lá vem de novo aquele mesmo problema, um outro problema, ou mesmo ou um outro problema. Porque aquela forma mental que gerou o problema físico, emocional, permanece, né? Sim. Então é importante mesmo essa reconexão, esse religar. E a natureza, o momento está dizendo para você que não está fisiológico, né? Então é importante a própria pessoa se perguntar se ela não está disposta a desistir das coisas que o deixam doente, né? Exatamente. Isso é um trabalho dos psicólogos e tudo, mas também de nós médicos, de fazermos o doente refletir sobre a importância do autocuidado, né, Tiago? Eu vejo uma coisa muito interessante. Eu concordo plenamente, Marcos. Eu concordo plenamente e a gente pode tecer uma linha de raciocínio sobre isso, que é o seguinte. A medicina ela é baseada, para quem é leigo aqui no grupo, em dois tipos... Tem dois tipos de estudo que a ciência usa para definir as atitudes em medicina, né? Que são os estudos de coorte, que definem risco. Tal coisa aumenta o risco de tal doença, tal coisa aumenta o risco de tal doença, tal coisa não aumenta, né? E os ensaios clínicos, que colocam os tratamentos na nossa mão, né? Para que os médicos possam aprender sobre eles e manejar e tratar os pacientes.
Pois bem, eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu sou obeso, eu sou idoso, eu fumo, um exemplo, né? Eu tenho colesterol alto, eu tenho pressão alta, tenho diabetes e morro dormindo com 100 anos de idade. Cicrano, meu amigo, não bebe, não fuma, faz exercício, não é obeso, dorme bem, não é estressado e tem um infarto com 55 anos e morre, né? Pode acontecer as duas coisas? Pode, não é provável. Mas que pode, pode. Pois bem, os estudos me dizem apenas isso. Agora, por que na linha de vida biopsicossocial minha aconteceu de eu morrer com 100 anos, apesar de tudo? E por que na linha biopsicossocial de Beltrano ele infartou com 55, mesmo sem ter risco nenhum para isso? Risco determinado pela medicina. O que é que explica cada caso individualmente? Isso, esses estudos que eu citei, não trazem. Então, a gente tem que lançar mão de outra abordagem científica para poder entender por que a biografia de cada pessoa, a biografia de saúde, se dá daquela forma que aconteceu. E a gente tem que lançar mão, não só da nossa ciência, mas de outras formas de se obter conhecimento. O modelo tradicional de ciência é uma das formas de se acessar o conhecimento. Nós temos muitos outros. E se a gente usar as outras formas de conhecimento, respeitando a beneficência e a não maleficência, os princípios hipocráticos, eu não vejo problema nenhum. Por que eu estou dizendo isso também? Porque eu vejo isso que Marcos acabou de dizer na minha prática. E todo médico atento vê também. Pessoas, por exemplo, que estavam fazendo um tratamento adequado, preconizado pelas evidências científicas de primeira linha para determinada doença, na nossa medicina baseada em evidências, melhorando parcialmente, de repente, elas relatam uma série de transformações físicas, mentais, de vida, de perspectiva, visão de mundo, e a coisa melhora feito que como se fosse um milagre. Eu já vi vários casos assim, de pacientes meus. E há vários relatos de casos de melhoras espontâneas, de curas espontâneas, ou de melhoras difíceis de descrever. Todo congresso de especialidade tem relatos de casos assim, são apresentados relatos de casos assim. A literatura está cheia. Então, o que explicar esses casos? Porque a descrição está lá, mas o que é que está por trás disso? Na minha visão, está essa visão de saúde que a gente está conversando aqui há mais de 50 minutos. Né? A gente tem que partir da premissa, nós da ciência e os pacientes também, que muita coisa a gente não controla, a gente não conhece, a gente não sabe como se dá. É que nem o mar com o surfista, né? O surfista não sabe qual é a onda que vai vir, qual é o tamanho da onda, se ele vai tomar um caldo, se não vai. Ele está lá para surfar. Ele está lá para tentar estar dançando conforme a música. Né? Por isso que diz que surfista é calmo, né? Porque se ele introjeta isso, ele tem uma filosofia de vida próxima do estoicismo. Né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que esse é um aspecto que eu achei interessante trazer, Marco, me ocorreu aqui agora. Tem vários outros, né, que a gente podia falar, mas eu acho muito legal também. Né? E muito legal. Ô, Thiago, veja se dessas perguntas, quem queria deixar o pessoal à vontade agora aí, que tem aí, faltam 15 minutos, para a gente responder o pessoal, tentar interagir um pouquinho mais. Beleza. Vamos ver aqui. Tem alguma pergunta aí, Marcos? Chegou até você? Deixa eu ver aqui. Teve alguns comentários falando mais ou menos sobre o que a gente havia falado, né? O pessoal tentando falar da importância dessa relação, né, da saúde mental, espiritual e física, Sim. da necessidade de conexão, enfim. Perfeito. Veja aí se você, passando, vê alguma coisa, alguma dúvida que o pessoal queira tirar aí. De qualquer forma, gente, esse é o momento de perguntar, viu? Joga aqui nos comentários quem quer colocar alguma pergunta. A gente não tem aqui a intenção de, né, Marco, de esgotar o tema, não tem como. De jeito nenhum. Mas fomentar a curiosidade. Eu acho que a gente tem que partir da premissa de que esse assunto precisa ser falado, que precisa ser lido, Isso. precisa ser pontuado, precisa ser discutido. A gente precisa criar, já que a gente está falando de filosofia, uma ágora, né, de curiosidade sobre a espiritualidade, porque eu acho que essa é a nova fronteira da medicina e da saúde em geral. Né? A gente tem que desbravar esse campo para poder ter a resposta para questões que nós ainda não temos respostas. Uma grande coisa a gente já conseguiu. A maior parte de nós, médicos e pesquisadores, a gente sabe que
nesse mato tem coelho. A maior parte de nós sabe disso hoje. Isso não era tão presente há bem pouco tempo atrás. Eu tenho uma banda que eu gosto muito chamada Bad Religion, que é de punk rock, né? O vocalista ele é pesquisador de uma universidade na Califórnia e ele é ateu. O nome da banda é Bad Religion, religião má, né? E aí ele fez uma pesquisa com grandes pesquisadores, com centenas de pesquisadores de grupos de pesquisa nos Estados Unidos, perguntando sobre a crença religiosa deles. A premissa desse cara era de que se o cara era um cientista, teoricamente ele deveria ter menos apego à religião. A premissa dele é de que a religião e a ciência são excludentes, né? E qual foi a surpresa dele? Que a premissa dele não foi confirmada, né? A maior parte dos pesquisadores, eles têm sim um vínculo religioso e muitos utilizando a sua visão religiosa para embasar as hipóteses das suas perguntas que eles levam para a pesquisa. Exato. Talvez até a conexão, né? Einstein dizia isso, né? Exato. Eu não consigo, olhando bem a natureza, uma frase dele é isso, percebendo as suas manifestações, digo, com categoria que existe uma força além da que a gente é capaz de entender. Veja, os grandes cientistas tinham essa, sim, conexão com o divino, né? E ter essa conexão é importante. Nos faz sentir mais humanos, né? Eu diria, talvez até dizer presente quando a natureza nos pergunta, né? Planta, né? Animal irracional, ser humano, presente, aqui, ao seu dispor, né? Natureza. Exatamente. Natureza. O interessante é que é o seguinte, vamos lá, vamos nos ater ao modelo biológico, biomédico. A nossa biologia, ela nos dá um corpo que tem um cérebro, que dentre as suas estruturas dá ao Homo sapiens uma capacidade de abstração, de colocar as coisas em perspectiva e de criar memória, de criar cultura, né? Você poderia explicar isso até melhor que eu, Marco, em relação a outros animais. E como é que nós teríamos uma estrutura corporal que não tem nenhuma utilidade? O cérebro não é um órgão residual, como o apêndice ou como talvez a vesícula biliar, né? Não, se a gente tem essa estrutura é porque a evolução a criou com uma finalidade, tanto que nós criamos toda uma supraestrutura biológica, sociedade, Estado, cultura, religião, né? São coisas que não são palpáveis, né? Com base nessa estrutura biológica. Como é que isso não tenderá a progredir a algo desconhecido? Então, essa fronteira, eu acho que nós, cientistas ou adeptos da ciência, nós já nos rendemos há muito tempo, a maioria de nós. Isso é uma ótima notícia. O que a gente não pode é usar uma coisa para negar a outra, né? Como ainda tem os intolerantes e os mal intencionados que fazem isso. Tem uma pergunta aqui, Marcos, eu vou tomar a liberdade de ler, a gente tem um tempinho, né? Pode ir. Vai lá. Como a religião pode ajudar um doente com problemas psicológicos? Foi a Sheila Fabiana aqui que perguntou. Olha, diga aí, Marcos. Você chegou até a falar alguma coisa assim, não foi? Que tem inclusive estudos científicos, né? De que quem tem mais religiosidade tem menos propensão a vícios, né? Tem estudos com vários desfechos, Por exemplo, quem tem uma prática religiosa, uma assistência religiosa, uma vivência religiosa, quem tem assistência de guias religiosos, quem tem apego a questões dogmáticas ou doutrinárias, tende a ter, por exemplo, internações menos prolongadas, tende a aderir mais ao tratamento, tendem a sentir menos uma sensação de desamparo, tendem a ter acesso com mais facilidade a recursos que favoreçam aos tratamentos. Tudo isso melhora os desfechos, seja de uma doença mental, seja de uma doença física. Se a gente falar de problemas psicológicos e, por ser psicológicos, a gente supor que vem se referir a questões da psicologia e, sendo assim, excluindo doença, medicina e psiquiatria e neurologia, né? Eu acho que a religiosidade tem vários impactos psicológicos positivos quando a pessoa utiliza a ferramenta a religião de um ponto de vista mais proativo. Ela pode usar para o mal. Exemplo não falta.
né? Mas quando ela usa para o bem, digamos assim, ela se sente mais amparada, ela se sente pertencente, ela tem um senso de sentido, de utilidade maior para suas atitudes, ela tem um senso de sentido e utilidade maior para a sua existência, né? Como é que isso não vai favorecer a saúde mental? Tenderá a favorecer, né, a saúde mental. Então, eu acho que é dessa forma, Sheila, que a religião ajuda as pessoas nas suas questões psicológicas, nas suas questões psíquicas. A questão é o mau uso, mas aí cada caso é um caso, né? A Mari falou aqui de física quântica, a fé move montanhas como tema, aí tem vários comentários aqui. A Dagete colocou uma coisa aqui, Marcos. Você quer comentar, Marcos? Ou eu posso ler aqui? Ou Não, você lê? não, fica à vontade. Tá certo. Estou convidado aqui, já lendo tudo. Bom, ainda há preconceito de profissionais de saúde na aceitação da espiritualidade na área médica, especialmente na saúde mental? Dagete pergunta. Dagete, eu, na minha experiência, muito pouco preconceito. O que costuma muito acontecer é o profissional tratar a religiosidade e a espiritualidade com a finalidade utilitária. Em que sentido? Bom, eu não quero saber se isso é bom, se é ruim, se vai lhe ajudar ou não, mas eu li aí na ciência que faz bem, se você quiser se envolver e está lhe fazendo bem, vá. Né? Ou seja, a não maleficência. Eu não sei como manejar isso, mas se lhe faz bem, eu não quero prejudicar em dizer qualquer coisa. Isso já é muito. Isso já é muito, porque eu lembro perfeitamente, na minha experiência, na minha formação, há não tantos anos, de em consultórios pacientes trazerem essas questões e o colega rir com desdém, coisa que eu não imagino, né, nos dias de hoje. A não ser uma pessoa muito mal amada, né, que não devia nem estar na profissão, mas aí já é da pessoa, né, já é do colega. Mas a maioria não. A maioria da gente, a questão do preconceito está melhorando muito. E o que faz o preconceito ir embora em qualquer área é educação, informação, conhecimento, estudo, diálogo, boa vontade, esse conjunto de posturas, né? Diga aí, eu vi que, comentando aqui que a importância da saúde espiritual para o controle das doenças oncológicas, né? Entendo o seguinte, que tem estudos, inclusive aquela principal estudiosa na tanatologia, né? Elizabeth Kubler-Ross, né? sim. Aquele livro sobre a morte e o morrer, né? Falava isso. Fala exatamente que a experiência dela é que aquelas pessoas que durante a vida tiveram uma saúde espiritual, quando chega no final, né, num momento crítico, num momento terminal, elas têm a capacidade de relevar isso de uma forma muito melhor, né? Ao contrário, aquelas pessoas que tiveram a mente materialista e menos espiritual em vida, em um momento fora da terminalidade, elas acabam descompensando na terminalidade, né? Isso é um estudo grande, feito pela principal tanatologista que temos nos dias atuais, né? Valorizando ainda mais o aspecto da importância da saúde espiritual na terminalidade. Excelente, bacana. Muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Isso aí, gente. Bom, Thiago, a gente já está nos 2 últimos minutos. Eu queria lhe agradecer aí. Zilney fala, poxa, estamos vivendo uma overdose de informações, isso vem bagunçando a cabeça das pessoas. Temos que ter uma visão crítica das redes sociais, perfeito. E isso aumenta ainda mais a ansiedade da gente. E eu queria aproveitar, inclusive, para sinalizar a importância da gente se nutrir de informações, de sentimentos, de pensamentos que nos façam ir ao encontro da saúde espiritual, né? Porque assim como a gente conversa alguma coisa, daqui a pouco a gente está falando sobre aquilo que a gente acabou de conversar, também a gente acaba contaminado pelo que encontra nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. E é importante a gente ir canais. A gente pode hoje optar por um vídeo no YouTube que nos acrescente, né? Uma palestra interessante, alguém que possa ter uma comunicação que possa nos aproximar do divino. Esse livre-arbítrio deve ser bem utilizado, né? E que a gente também possa exercitar em nós o desafio diário, né, de enfrentar
as dificuldades que cada um de nós temos ao longo da vida. Né, Thiago? Conta Exato. aí, faz sua última apanhada, desculpa ter tomado seu tempo Não, aí, mas Marco, que é isso, foi cara? um prazer enorme conversar com você e poder compartilhar com o pessoal aí a nossa experiência, a nossa visão, né, sobre esse assunto Perfeito. tão importante. Pois é, gente, eu que agradeço a você, Marcos, exatamente pela mesma coisa, pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto. E eu acho que a lição que tem que ficar é essa: busca de informação. Gente, corre atrás, conversa com pessoas, conversa comigo, conversa com o Marcos, nosso Instagram está aí, tem informação, o que não falta hoje em dia é informação, né? Trazendo, forçando ainda mais as pessoas a responsabilidade que elas têm que ter pela informação, porque você pode ter acesso a qualquer informação. Então joga no YouTube, né? Procura numa base de dados científica dentro de cada área de vocês, como a espiritualidade pode participar, se envolvam mais com a religiosidade da espiritualidade de vocês, tanto como postura pessoal quanto institucional, se for um caso. Essa é a lição que eu gostaria de deixar, porque tudo isso promove saúde, e saúde é o que todos querem, né? É o que todos precisam e o que nós médicos lutamos em todas as instâncias para ajudar a promover, manter e reabilitar. É isso. Obrigado aí por tudo, gente. Valeu. Grande abraço a todos aí. Obrigado, Thiago, mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Valeu, gente.